Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse apresentam Museconversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje relacionadas ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Esse é um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia. Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um programa que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para quem quiser conhecer o museu, acessa lá o site www.musecom.com.br. Para além deste podcast, também vai encontrar uma série de outros trabalhos neste canal digital do Musecom. Ou basta também dar uma chegada na Rua dos Andradas, 959, na famosa esquina da comunicação, no Centro Histórico de Porto Alegre. E tem mais, hein? Para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou agendar visitas, tem o telefone 513224-4252 e o e-mail musecom@sedac.rs.gov.br. O podcast Museconversa conta com a apresentação e produção de Gustavo Turque e Marcelo Colbo. E vamos ao episódio de hoje. Maravilha? Então, Marcelão, estamos aqui no Estúdio Monstro, iniciando... Segunda temporada? Mais uma temporada do Museconversa. Legal. E a gente está começando uma temática especialíssima, né? Especialíssima. Dia 8 de março, né, o dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E como a gente está fazendo um podcast para o Museu da Comunicação, acho que nada mais apropriado do que a gente falar com mulheres que trabalham com comunicação. Maravilha! Por isso, dessa vez, a gente trouxe aqui no estúdio a Anaí Fross, que é jornalista, trabalha na comunicação de feiras ecológicas, como a FAI em Porto Alegre. E atua também em frentes de luta, tais quais a Agapan e o Comitê de Combate à Mega Mineração no Rio Grande do Sul. Tudo bom, Anaí? Como é que vai? Tudo bom. Prazer estar conversando com vocês. Agradeço o convite. E vocês não anunciaram ainda a outra convidada, mas estou tão feliz de estar do lado da Kátia aqui. Hoje eu vou descobrir como é que ela dá conta. Então anuncia para nós aí quem é a outra convidada. Kátia Marco, Brasil de Fato, Kit Multimídia, essa mulher que daqui a pouco vai estar enviando um boletim para nós com uma série de informações que ela produziu enlouquecidamente em que espaço de tempo, Kátia? Bom, Anaí... Já pode ir, Kátia. Já posso tocando? Só assim terminar, então, de repente, a Kátia... É o ritmo feminino, é o ritmo feminino, né? Ritmo feminino. Eu ia falar que a Kátia também é diretora do Sindijors, né? Coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação e do Comitê Gaúcho, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Bastante coisa mesmo, né, Kátia? Bastante coisa, mas eu não faço nada sozinha, né? Tem equipe para todas essas coisas. Tem gente junto e gente muito legal e gente muito dedicada. No Brasil, de fato, somos poucos, mas somos comprometidos. Então, fica fácil trabalhar assim. E nos mantém informados, né? Extremamente qualificados. E da minha parte, trabalho com... Perdi a conta de quantos anos eu estou jornalista. Trabalho fortemente com voluntariado, né, na área ambiental, como Comitê de Combate à Mega Mineração, Agapan, né, e outras cositas mais que vão surgindo aí no caminho, sempre alguns apelos. A gente te conheceu trabalhando a comunicação de uma grande feira orgânica. De uma parte das Feiras Ecológicas da Redenção, né, um trabalho que eu encerrei agora em dezembro, mas que continuo como militante e também comunicadora, porque em breve eu vou estar lançando um projeto de comunicação na área de agroecologia. Não vou dizer o nome agora. Mas porque eu trabalho... Já garante o furo para o Brasil de Fato, então. Mas certo que sim. Mas as mulheres, elas têm, inclusive, nesses espaços de luta e de
voluntariado e na área ambiental, um caminho duro a trilhar, que é ser ouvida pelos companheiros, né? Colocar o teu posicionamento na pauta, que escutem qual é a tua experiência, o que tu tens a dizer, né? Então acabam acontecendo também os silenciamentos, só fica um pouquinho mais fácil de melhorar isso, por causa que tem muitos homens nessa área que estão, sim, dispostos a escutar. Depois de uns puxões de orelha, mas a gente vai evoluindo. Apesar de eles não escutarem, eles têm que dar o braço a torcer, que quem mais faz são as mulheres, né? Porque na agroecologia e no jornalismo, né? No jornalismo também somos a grande maioria hoje, né? Trabalhando nas redações, enfim. Acho que foi uma das primeiras profissões que a gente se deu conta, que era, né, o pessoal começou a comentar que o número de mulheres estava mais, né, em evidência do que a quantidade de homens que trabalhavam. O jornalismo antes era uma coisa muito masculina, isso é décadas atrás. A partir dos anos 80 e 90 a gente começa a perceber uma predominância feminina nessa área. Mas mesmo assim, para se fazer ouvir, não era tão fácil assim. Tinha que gritar mais alto, né, para conseguir ser ouvida. Mas sim, eu acho que a partir da década 80, 90, e hoje mais de 50%, né, a quantidade de mulheres em redações ou atuando no jornalismo, enfim, na comunicação, né? Nós temos também muitas mulheres em relações públicas, na publicidade. Então, está crescendo muito o universo feminino na área da comunicação, mas ainda vemos, né, situações como salários mais baixos, dificuldades de ascensão a cargos de chefia, e mesmo quando estão em cargos de chefia, problemas, né, com assédio sexual, com violência. A gente está vendo aí, por exemplo, saiu um relatório da FENAGE esse ano da violência contra jornalistas, que a maioria dos jornalistas que sofreram violência, sejam verbais, né, foi mulheres, e isso vem de exemplo do cidadão que ocupa a presidência da República, né? Os principais ataques, a maioria dos ataques que ele fez a jornalistas foram a mulheres. Então, enfim, esse viés do patriarcado e do machismo, né? A gente vive no jornalismo como vive na sociedade toda. Inclusive, a gente tem um dado bem recente agora, que foi lançado no último dia 8, né? Que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ela apresentou um estudo inédito, né, sobre violência de gênero contra jornalistas, né, e foi realizado com apoio da Unesco, né, em 2021, foi divulgado agora, e segundo esse levantamento, 127 jornalistas e meios de comunicação foram alvos de 119 casos de violência de gênero, dos quais mulheres jornalistas, cis e trans representam 91,3% das vítimas. É um número que não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas. E isso é recente, né, de ser a maioria mulheres atacadas no jornalismo. É a partir de 2016. Se tu pega os relatórios da FENAGE, que todo ano eles lançam um relatório da violência do jornalismo, foi a partir de 2013 que começou a crescer os casos de violência contra jornalistas, e a partir de 2016 contra mulheres, né? A maioria mulheres. Um pouquinho mais desse relatório, ele tem mais dados interessantes. Assim, o nome desse relatório, para quem quiser pesquisar, é Violência de Gênero contra Jornalistas. Aponta ainda que, em 2021, profissionais da imprensa e veículos foram alvos de 45 ataques direcionados utilizando gênero, sexualidade ou orientação sexual como argumentos para agressão, discursos estigmatizantes, narrativas que utilizam agressões verbais com o intuito de hostilizar e descredibilizar jornalistas, representando 75% desses episódios identificados pela Abrage. E tem uma escola do seu finado Olavo de Carvalho aí, né? Porque ele antes de partir, ele deixou uma legião de alunos e lunáticos. E vocês vejam, assim, por exemplo, quem acompanhou e acompanha o trabalho da Letícia Duarte, que já não está mais aqui no Brasil, né?
mas que ela foi à casa dele 2 vezes, né? Tu acompanhou, Kátia, o caso, e que ele chamou ela de vadia, vagabunda, sua desgraçada, e ela firme na frente dele, ameaçando e filmando para que ela... dizendo que ela não poderia publicar nada que ele estaria dizendo naquilo, porque ela tinha escrito numa matéria anterior que ele era de extrema-direita, algo que ele mesmo já havia afirmado. Então, assim, existe uma escola para isso, nada é por acaso, tudo foi construído e bate com o que a Kátia falou. Por que esses índices aumentaram? Por que essa curva só sobe? Porque tem uma escola para isso, tem um objetivo, entende? É articulado, né, Kátia? É articulado, internacionalmente. Eu sou formado em jornalismo também. A gente já se cruzou em alguns outros tempos, em outros momentos, em outros campos também aqui das frentes. Eu com vocês duas, né? Os nossos caminhos já se cruzaram em vários momentos assim, né? E eu sou formado no início dos anos 2000. Então, eu peguei a maior faculdade de comunicação privada aqui do sul do Brasil, que é a escola das grandes empresas, né? Forma para essas grandes empresas, grandes redes. E, sim, a gente via que a maioria dos alunos eram também, né, mulheres assim, nessa época. Mas era notadamente um ambiente extremamente machista, né, onde as grandes empresas essas pincelavam quem gostaria de tirar de dentro das salas de aula perfis dessas meninas, dessas mulheres, né, que iam para dentro desses locais, e era conversa do corredor também, né, que a gente sabia o que acontecia isso. Mas vocês chegaram a enfrentar isso em algum momento da carreira de vocês, assim, tocando dentro, ou vocês sempre foram por um campo mais à parte desse mainstream do jornalismo? Eu trabalhei na maior rede de comunicação do sul do país, gente. E é difícil, é delicado falar, dói, né? Sim. Até hoje. Então, tem muito aprendizado lá dentro, muita coisa que eu trago até hoje, mas tem muita dor, muito choro dentro do banheiro, muito desrespeito nas gestações, né? Então, muito vamos colocar ela, já que ela engravidou, vamos colocar ela a fazer plantão da polícia à noite, né? De barrigão, assim, esse tipo de coisa. Tem coisas assim que são difíceis de contar e que eu teria que provar aqui, mas é assédio pesado, assim, de chefia próxima. Dói, dói falar, é difícil, mas hoje, eu não sei, né? Tem essa carga que hoje eu não aceitaria, mas é que no momento que tu tá vivendo assédio, concorda comigo, Kátia? Que é difícil até tu identificar ele e bater. E era mais difícil antigamente, Anaí. A gente nem se dava conta, não se falava em assédio. 2004. E eu e um colega, um grande amigo, eu lembrei essa semana desse episódio, nós tínhamos o mesmo cargo, mesma nomenclatura, tudo mais. E um dia nós comparamos as nossas folhas de pagamento. E eu ganhava 30% a menos que ele. E a gente levou adiante e não mudou nada. Então, sim, acontece. E não é exclusivo dessa ou aquela rede. Isso continua acontecendo. Sim, tem gente tentando defender que não tem mais, que isso mudou. Não. Isso continua super complicado. E as mulheres continuam, sim, tocando muito as redações, né? Acho que tem uma característica, né? A agricultura foi descoberta pelas mulheres. Os homens saíam para caçar e as mulheres começaram a gente tem essa no DNA, essa observação, esse cuidado, esse vamos sobreviver. Então, assim, a mulher observou que as sementes estavam caindo no chão e que elas se transformavam em alimento. Isso mudou a história da humanidade, né? Não foi preciso mais ficar, né, nesse nomadismo maluco que se tinha até então. E a gente percebe isso nas redações, um cuidado muito apurado. Eu não estou dizendo que os colegas homens fazem ou pior ou diferente, mas a apuração da notícia das mulheres, do que é dita, Kátia, é
é muito qualificada. Muito diferente. É muito diferente. É uma coisa de cuidar os detalhes, né? Tu te preocupa com a foto, eu não sei. Eu vejo muito que eu fiz assessoria de comunicação para uma grande multinacional da área de transporte. Passaram a contratar mulheres para o setor de solda, porque a solda ficava muito melhor por causa da atenção, por causa do cuidado. Então, o que precisa mais para a gente ser respeitada? Por que ainda não? Por que cair tudo isso? Tudo bem, tem um plano cruel aí de governo e a gente está só por outubro, né, pessoal? Mas estamos só por outubro, né? Todo mundo concordou aqui. Mas a gente tem um estrago muito grande foi feito e a gente vai ter muito que reconstruir daqui por diante. A minha trajetória já foi um pouco diferente, porque eu não vivi a grande imprensa, né, as redações. Eu já comecei trabalhando com o movimento sindical. Então, eu nunca vivi assim, a coisa do assédio pesado. Mas tem a cultura machista, que ela está em todos os ambientes, né? No movimento sindical também, no movimento social também, no movimento na ambiental. Esquerda também, no movimento... Ela está na sociedade. E por mais que a gente tenha discursos, né, contra o machismo, muitas vezes dos companheiros, tem atitudes que continuam sendo machistas. E aquela coisa das brincadeiras, das cantadas, né? Isso, enfim, eu acho que toda mulher passa por isso, seja no ambiente que for, né? Então, nunca tive situações graves, tipo, de ser assediada realmente, de ser forçada alguma coisa, mas vivi esse ambiente machista também em todos os lugares que eu trabalhei. Eu fui assessora... Ai, Kátia... Eu vivi tudo em tudo. Eu fui assessora política também, né? Assessora política na área legislativa. Eu também fui. E foi muito pesado, foi muito pesado. E no momento que eu falei... Eu tenho 3 filhos, tá? No momento que eu falei para a pessoa com quem eu trabalhava, para esse político de esquerda, que eu estava gestando, é como se ele tivesse colocado um rótulo na minha testa dizendo ela não sabe mais nada. Eu fui retirada de reuniões importantíssimas, de planos de comunicação que eu coordenava e tudo mais, e foi chamado um rapazote para mim. E eu fiquei ali na Berlinda. Eu tenho e-mails registrando isso e tudo mais, né? Então, e aí, de novo, a situação, porque está ali fragilizada, o teu trabalho é excelente, não muda absolutamente nada a gestação na mulher, e existe um desrespeito muito grande na assessoria política em relação, não sei as outras colegas, nem vou entrar nesse, mas há mulheres jornalistas, um desrespeito muito grande. Eu já vi uma outra colega com um deputado de outro partido a pessoa gritando com essa menina na frente de todo mundo, sabe? Então, esse é um ambiente pesado. Eu fiz assessoria há 3 anos também para um deputado federal. Sim. E foi, tipo assim, naquele momento eu disse, nunca mais, porque a gente sai do nunca mais. Muito pesado. Eu tenho uma visão de que o machismo é um método, né? Ele não é um acidente Faz muito de sentido. Percurso, ele é um método que ele pode ser empregado em várias áreas, e vários setores, vários estratos, vários momentos das nossas vidas. E dentro da comunicação, eu como um homem branco, cis, aí, sei lá, vários, eu sou o opressor, eu tenho a figura do opressor nesse caso, e fazendo esse tipo de observação, eu identifico totalmente dentro do meio da comunicação de que isso era uma metodologia, um método que se existia verticalizado de tudo, diminuir as mulheres dentro desses campos. E não só de chefia, mas a gente via muito de colegas. Né? O colega é legal, é bacana, mas os colegas procuravam fazer esse tipo de coisa. E chegou a ver uma mulher gestando, sim? Porque aí é o fim. Se a mulher está gestando, acontecem as piores coisas, assim. Pois no trabalho, você está dizendo? No trabalho. Mas a gente, é terrível. Mas a gente vê, eu sou pai também, né? A minha companheira é minha colega também, a gente vê como é que são essas coisas. E o que eu observo em alguns lugares desse método,
né, é que se utilizam do paternalismo para fingir que se importam. E aí eu vou dizer um campo, já que estamos falando de comunicação e que é o esporte, que é algo que a gente acompanha bastante, eu e o Marcelo principalmente, e aí eu queria saber como é que vocês enxergam isso, diz, agora vamos colocar uma mulher aqui na crônica esportiva, mas ela é só, agora está mudando um pouquinho ainda, porque deve estar caindo a ficha, mas era só para ler mensagem ou para falar com a torcida na arquibancada, mas para comentar, para narrar, ou para ser, ou fazer a reportagem mesmo, a gente via que não entrava nisso. E uma mulher bonita, né? É uma modelo, né? Não é uma jornalista. Na televisão era assim. Tem que ser o padrão. Na televisão era assim, mas eu estou falando também de rádio, em que a gente ouve aquela voz feminina. E agora a gente está gravando esse programa no mês de março de 2022, a gente passou pelo 8 de março, agora recentemente, e eu ouço alguns programas esportivos e outras coisas, como essa gente, esses homens escorregam ainda em chavões que fica um clima muito constrangedor. Bom, a gente ouviu o que o Bolsonaro falou num ato do 8 de março agora, né? E o Aras, né, que a mulher está praticamente inserida na nossa sociedade, e o outro dizendo que ela pode escolher esmalte e sapato. É proposital. Pois é, né? É um método. Mas faz parte do plano de nos tirar a atenção do que é mais importante. Essa do Aras eu não tive a menor dúvida. Mas a gente, não faz nenhum sentido ele falar uma coisa Mas a gente vê nessas redações ainda, nesses lugares que expressam publicamente, como esses espaços de mesa de conversa sobre o futebol, que a gente vê que ainda tu tem 3 ou 4 dentro daquele círculo, nessas rádios grandes que tem por aí, que hoje cobrem futebol ou 24 horas, ou diuturnamente, que eles não sabem lidar. Tu vê que tem também isso, que o método também faz com que aqueles jornalistas, aquelas pessoas venham ainda de muito tempo achando que estão fazendo um bem. Né? Vocês já encontraram isso no trabalho de vocês? Olhar para uma pessoa, um homem vir de maneira paternalista, achar que está te abrindo um caminho, e na realidade ele está sendo extremamente machista, né? Mesmo. Sim, dizer que porque eu estava, de novo, grávida, era para eu não participar do congresso tal, onde a gente ia discutir comunicação, para eu descansar. Eu não queria descansar, eu queria estar na reunião, queria estar trabalhando. Eu não estava com problema nenhum, eu não estava doente. Anaí, tem uma outra questão, né? Gente, agora sendo bem sincera, assim. A mulher está grávida, mas não é comível, né? Ai. Ai, tem seriam tantos exemplos, assim, e pior, gente, é que eu tenho experiência em redação de jornal diário, em assessoria de comunicação como contratada, e também há 16 anos com a minha empresa de comunicação. Então, são várias experiências aí. Mas, assim, infelizmente, numa época de contratada como assessora de comunicação de uma grande associação, a chefia mulher comprar esse discurso. Mas eu ia falar sobre isso. E a cobrança era extremamente pesada sobre eu aparecer maquiada, gente. Que eu não uso maquiagem, mas era pesado, entendeu? Sobre como eu me vestia, como... Até o dia que eu cansei, né? Mas era muito pesado, várias coisas. Vamos agora ter um homem contratado. Não usem decote, não... Aí eu dizia assim, vamos vir de burca, então, amanhã, porque tá tudo certo. Questionava, mas eu também tinha colegas ali que não eram da comunicação, e quem é da comunicação questiona muito. Concorda, Kátia? A gente questiona, mas aí eu ficava meio no vácuo lá falando. Coisas desse tipo, assim. É muito ruim quando uma colega, mulher, compra esse discurso e... Na base de tudo está a sexualidade, né? Na verdade, é isso, né? Porque a Anaí falou, né, a questão das mulheres, do cuidado com os detalhes, né, não só no jornalismo, mas em tudo, na agroecologia, vários meios a gente vê que as mulheres têm um cuidado maior, e na sexualidade as mulheres têm múltiplos orgasmos, né? E os homens não. Quando se permitem, né?
Não, quando conseguem. É. E me parece que aí tem um ponto central, sabe? Por que o homem precisa diminuir e desqualificar a mulher? Para não perder o seu posto de poder. Uhum. E me parece que isso também está nessa ideologia da extrema-direita, né? Do controle da sexualidade humana. Que é um fator de ascensão, né? É um fator Sim. de tu elevar a tua energia, de ter mais vida, né? Pessoas mais vibrantes. Só que imagina as mulheres vibrantes, né? E fazendo e desenvolvendo todo o seu potencial. O que vai ser dos homens, né? E a mulher, há milênios atrás, já foi a deusa, né? Até o dia que os homens observaram os animais né, cobrindo as fêmeas e descobriram, opa, nós é que fazemos isso aí? Aí ferrou com a nossa vida. Ferrou. Bom, eu vou convidar então a Kátia Marques e a Anaí Froz, que estão aqui com a gente no Estúdio Monstro, abrindo a segunda temporada do podcast Música e Conversa, a gente ouvir, na voz de Renata Veleda, né, o Quadro da Memória. Aí voltamos aí no segundo bloco. Enquanto tu segue a sua viagem, estar ao lado da verdade. Quadro da Memória, com Renata Veleda. Olá, eu sou a Renata Veleda, servidora do Musecom, e hoje nós vamos ler uma matéria do jornal Mulheril, um jornal feminista dos anos 80. Essa matéria está no número 26 de setembro a outubro de 86. Mulher não é pauta de jornal. Texto de Ana Verônica Maltner e Silvia Campolin. Nós lemos, contamos, recortamos e concluímos. A mulher é discriminada na imprensa de São Paulo. Veja como, no mês de junho, mês de convenção de quase todos os partidos para a escolha dos candidatos à eleição de novembro, várias mulheres saíram em busca de voto no interior, para disputar uma vaga como candidatas. Beth Mendes queria se apresentar como vice-governadora. Eva Bley, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, como candidata ao Senado. E outras 12 mulheres do PMDB e 20 do PT trabalhavam pela indicação à candidatura como deputadas estaduais e federais. O governador Franco Montoro, na ocasião, recebeu em palácio as postulantes a cargos políticos do PMDB. E a imprensa compareceu ao encontro. No dia seguinte, nenhuma nota nos jornais informava sobre a reunião. Nenhum segundo de TV ou de rádio foi gasto com a notícia. A pretensão de Eva Bley ao Senado, confirmada publicamente pelo lançamento de sua candidatura no dia 20 de maio, também não mereceu a atenção da imprensa. A indignação com o silêncio da mídia impressa e falada sobre as pretensões políticas das mulheres nos levou à contagem e constatação de que a mulher é discriminada na imprensa, primeiro pelo pouco espaço que recebe e segundo pela forma como é tratada. Nós lemos a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde entre os dias 2 e 12 de junho. E recortamos todas as notícias que tinham no mínimo um nome de mulher, nas páginas de política, economia e geral. Nas 20, 30 ou até 40 páginas usadas para este noticiário, encontramos a média de 2 menções diárias a mulheres. Nós vimos também como a revista Contigo informou sobre a disposição de Beth Mendes de tentar a vice-governança. A revista saudou a deputada pela iniciativa com 2 páginas de matéria, onde Beth Mendes é anunciada como uma pantera no palácio, com uma bela plataforma, pernas bonitas, saúde, etc. É ver para crer. Nenhuma pergunta ou informação sobre o programa político, além da colocação de que ela é bonita e gostosa, o que de resto todo mundo sabe a partir do trabalho como atriz. Não achamos que a mulher é maltratada ou ausente da imprensa por machismo.
É provável que, eventualmente, algumas mulheres sejam votadas como de menção, dependendo dos interesses de cada empresa. Mas temos certeza de que não há nenhuma orientação oficial ou oficiosa em qualquer nível nos jornais e revistas que mande omitir do noticiário a mulher. Por isso, gostaríamos que a nossa constatação fosse discutida. Como contribuição a este debate, deixamos aqui uma ideia que veio muito ligada ao trabalho de Ana Verônica e que supõe a presença de um fenômeno inconsciente coletivo muito forte, impedindo a ascensão das mulheres. Um temor do espaço vago deixado pela ascensão. O que se teme com isso é o abandono que as mulheres condenariam à humanidade se deixassem de desempenhar sua função tradicional, cuidar. É um primeiro pensamento e, para ficar mais claro, diríamos que o medo não é tanto que as mulheres tomem o lugar dos homens, mas sim que o lugar atual das mulheres fique vazio, ou seja, que diminuam no mundo em intensidade os contatos face a face, interpessoais, carinhosos, protetores, quentes, que produzem as boas lembranças da vida e a especificidade humana geradora da civilização. Essa ideia demanda muita reflexão, mas é sem dúvida uma primeira sugestão que fazemos para evitar cair na resposta simples de que a mulher está ausente nos jornais porque jornais e jornalistas são machistas. Quadro da Memória, com Renata Veleda. Tá, a gente retorna agora para o nosso segundo bloco, depois de ouvir o quadro da memória. Na verdade, eu só pedi a intervenção para falar para o nosso público que no acervo do Museu Hipólito José da Costa tem muitos exemplares de jornais, de iniciativas de comunicação realizada por mulheres. E aí na pesquisa que a gente fez aqui para largar, depois na hora do serviço, lá no final do programa, a gente vai dar a listinha para vocês. Tem os links também para acessar. É muito interessante, tem jornais feitos... Cara, 1850, 1870, jornais feitos por mulheres com assuntos voltados para as mulheres, mas no intuito de quê? Evolução, direitos sociais, educação, trabalho, né? Não era aquela coisa assim, colocar a mulher no seu lugar, né? No seu lugar de dona de casa, cuidadora do mundo, a fofinha do mundo, que foi uma coisa que a gente acabou meio que ouvindo um pouco agora nesse quadro da memória, não foi? A gente em off deu uma conversada. Eu gostaria de suscitar essa conversa também aqui com a Kátia Marco e com a Anaí Fross, porque às vezes também o espaço que tu tem, existir nele é a luta, é a vitória. E naquele momento, talvez na década de 80, a grande vitória daquelas mulheres era ter aquele espaço e ter aquele jornal. E fazer aquela análise, mesmo, né? Que role a tal da passada de pano, não é mesmo, né? Quero lhe ouvir. Pois é, eu achei que foi muita passada de pano ali no final, mas... Enfim, bom, primeiro só um parênteses, dizer que um museu é maravilhoso, né? A gente visita e se encanta e tem que ir várias vezes lá, porque tem muita coisa para ser vista mesmo. Mas, assim, eu fiquei com algumas dúvidas. Por exemplo, assim, eu acredito que essas matérias que foram escritas, não ficou claro, mas ao que tudo indica, foram escritas por homens, falando das mulheres. Não, ali, essa matéria foi escrita por mulher falando... Tá, mas elas fizeram a cobertura de matérias que foram publicadas. Isso, exatamente. Que provavelmente foram homens que publicaram. Isso, exatamente. Ah, perfeito. E lembrei de um outro episódio que era escrever matérias no jornal diário, que dava um maior trabalho para escrever. Aí o editor publicava sem assinatura. Aí o teu coleguinha, homem, escrevia uma que era muito mais simples, mas saía assinada a matéria. Isso era uma coisa que incomodava bastante, assim, em redação. Bom, mas já teve época em que a mulher nem assinava e era assinada pelo homem, né? Ou ela tinha que usar um nome de homem para assinar, né? Talvez realmente fosse como fosse década de 80 para poder sobreviver. Aí, gente, década de 80 foi agora, né? Assustador. Tu lembra de Malu Mulher? Anos. Foi na década de 80. Mas a recém estava começando a se falar sobre isso. É verdade. Né? Enfim, se queimou sutiãs. Olha só. Né? Mas começar a falar sobre feminismo... Enfim, demorou. A década de 80, dos anos 80, foi a Segunda Guerra Mundial. Foi os anos 40, não faz tão pouco tempo assim, não. A década de 80 faz bastante tempo, não é agora. Né? E o que me espanta
Não o processo de superação ainda estar em alguns pontos no nível da década de 80. Fato, concordo. Gente, há pouco tempo, né, o jornalismo começou a caracterizar a morte de mulheres por seus companheiros ou ex-companheiros como feminicídio. Perfeito. O que é isso? Tu não assumir que esse tipo de violência, esse assassinato é um feminicídio. Uhum. Sabe que dentro do esquema desse que a gente ouviu agora, o quadro da memória, um jornal, né, feito por mulheres, chamado Mulherio, esses outros jornais que vão ser listados aqui no serviço, tudo, fiquei pensando nessa questão, essa dificuldade da mulher estar dentro de uma grande empresa ou em qualquer empresa, enfim, de comunicação e se fazer ser ouvida. Então, a solução passa a ser montar seu próprio veículo e falar para o seu grupo. Isso é libertador, isso é limitante, isso deixa as coisas muito presas num gueto e não saem, ou elas têm, de uma forma ou de outra, têm uma capacidade de ir forcejando e forçando o pezinho na porta para realmente daqui a pouquinho dar aquela abertura necessária. A gente precisa, eu fiquei aqui pensando, os homens não vão ler, mas as mulheres precisam ler. Né? Então precisa se quebrar muita coisa nisso tudo, né? Assim, então a gente precisa ajudar as mulheres que estão ao nosso redor a despertar para isso, né? Hoje é difícil tu conseguir, eu como mãe de 3 meninos, é difícil tu criar um grupo de WhatsApp da escola que as mulheres aceitem que os pais estejam junto. Não é nem que os pais entrem, elas não aceitam que os pais estejam ali. É maluco, gente. É recente. É de 2022 essa. É de 2022. Mas assim, pode criar nicho, assim, é meio complicado, mas vocês vejam como eu acho complicado quando se diz que a gente não evoluiu, sabe? Porque só o fato de poder estar falando de feminicídio hoje na imprensa, não, a gente caminhou. A gente andou, teve tanta coisa... correu para aí, até queria assim, eu ia deixar para o final, mas assim, para não deixar passar, né, porque eu não sei quanto tempo a gente tem, mas a Andrea Meiners, que é professora do IFE, da Restinga, professora de filosofia, me escreveu essa semana, assim, que o 8 de março, sim, é um dia histórico de luta, porque a gente tem que agradecer as que vieram antes e as que lutaram por direitos que hoje usufruímos. Se a gente pode votar, se a gente pode dirigir, se podemos trabalhar fora, se podemos participar da política, se podemos viajar sozinhas, se podemos continuar lutando contra a violência, contra os abusos, contra aquela mentalidade ultrapassada que nos vê como inferiores, se tudo isso podemos, é porque sempre tiveram mulheres corajosas feministas que ousaram enfrentar e se juntar. E ainda muito que lutar, né? E que ela finaliza dizendo que as mulheres são como águas, crescem quando se juntam. Então pode ser, sim, interessante criar... sei lá, veículos, canais para a gente estar falando. Mas a gente tem que ocupar nosso espaço de igualdade dentro dos veículos de comunicação. Eu concordo. Eu acho que pode ter veículos específicos também, deve ter, né? Enfim, mas tem que estar dentro dos espaços. Tem que continuar forçando e continuar lutando e sabe, levando essa pauta. Ontem eu assisti, não sei quando vai sair o podcast, mas na quinta-feira eu assisti uma entrevista com a Ieda Leal, que ela é a presidente do MNU, o Movimento Nacional dos Negros, né? O Movimento Negro Unificado. E ela falando sobre a questão do feminismo e do feminismo das mulheres negras, que é uma outra luta, né? Ou o feminismo das mulheres indígenas, ou as mulheres da periferia, o feminismo popular, né? E ela dizendo que quando as mulheres brancas começaram a se dar conta e ir para a rua e lutar pelo voto, elas tinham as mulheres negras em casa para cuidar dos seus filhos, para dar o suporte para elas poderem ir para a rua, né? E aí que as mulheres negras começaram a se dar conta que não, elas também tinham que lutar pelos direitos dela. Então, eu acho que a gente sim avançou muito e vem avançando, né? A gente está vendo aí muitas mulheres negras, né, nos parlamentos, enfim,
E vamos ver mais esse ano. Eu acho que esse ano, nessa eleição, Tomara. nós vamos ter muitas mulheres negras candidatas, que Trans também. trans, que é um efeito, para mim, que vem a partir da morte da Marielle, do assassinato da Marielle, que, aliás, dia 14, né, segunda-feira, aniversário de morte de Marielle, fica aí a pergunta, quem mandou matar e quem matou Marielle. E a gente vem vendo isso, né, de como isso fomentou que muitas mulheres negras e muitas mulheres jovens negras estejam buscando também esse espaço. Então, acho que a gente caminhou muito, sim, Anaí, sabe? Vendo lá, deu estudante, né, no início da década de 90, jornalista, e, enfim, hoje, vendo várias jornalistas, estudantes também, o quanto, sabe, tem uma outra consciência também, o quanto já consegue enxergar mais os seus direitos e não se deixar cair em situações que a gente não se deixou, mas a gente caiu por falta de conhecimento e por falta de ter outras mulheres que nos puxassem e nos dissessem, olha o que estão fazendo contigo. E eu tenho certeza que a Kátia, agora a partir dessa entrevista que ela achou uma janela nessa loucura toda da agenda dela de assistir, ela já vai transformar isso numa pauta. E eu acho que é isso que a gente pode fazer com os jornalistas. Sim. Vamos levar para a pauta, vamos discutir isso. É um tema que me interessa muitíssimo e que eu pesquiso, leio, é a solidão da mulher negra, sabe? Então, assim, eu sigo muitos perfis para aprender. Muitos perfis trans, negras, porque eu quero aprender. E em algum momento eu quero estar colocando isso nessa pauta e questionando. Quando eu caminho na Feira da Redenção, eu olho para os lados e pergunto onde estão as negras e os negros nessas feiras? Onde estão os negros na agroecologia? Onde estão as negras? Onde estão as mulheres? As mulheres não estão lá na feira. São poucas, mas elas estão sim na feira. Elas estão em cada tomate, cada banana, cada alface que tu leva para casa. São muitas mulheres produzindo. Então, assim, se questionar e no nosso papel como jornalista, botar isso em pauta. Botar em pauta. Botar em pauta. No Brasil, de fato, a gente tem feito isso muito. Né? Teve os 2 anos passados, a gente fez especiais sobre o Dia da Mulher, a gente fez especiais sobre mulheres na política com várias entrevistas profundas, né, discutindo esse tema. A pauta do feminismo está direto, né, nas páginas do Brasil de Fato, da questão da negritude, da questão indígena. Então, a gente também poder fomentar esses espaços, né, dessa mídia alternativa que busca fazer um contraponto a essa visão da mulher objeto que ainda se tem Sim. na grande mídia. Sim. Trazendo ainda mais agora para o trabalho de vocês são jornalistas de redação, né? Passaram ou fazem, ou escrevem textos, e aí eu pegando assim o que vocês estão comentando, o fato de eu trocar e começar a utilizar a palavra feminicídio, ela vai sim reverberar, né? Porque eu tenho uma menina, por exemplo, sou pai de uma menina de 8 anos, que ela já cresce com esses signos sendo formados desde cedo e entendendo isso. Então, sim, Anaí, a gente evoluiu, porque eu consigo hoje discutir pronomes e dizer todos e todas, o que vem, por que eu todos, por que é o os e não é o as, e já dizer para ela, não, usa a, ou usa e, ou usa essas alternativas. E ela tem 8 anos, ela está se alfabetizando, então ela já, a formação dos signos e significados na cabeça dela já começa a não ser aquela que me formou, que me forjou lá no início dos anos 80, lá depois. E um adendo, sim. E que todos passaram por isso e foram formatados nessa lógica masculina. Vocês perceberam como mudar? Eu estou olhando perfis muito contemporâneos, assim, mas assim, eu percebi que diminuiu muito a quantidade de homenagens ao Dia da Mulher com florzinha e tudo mais. Eu vi muito debate. E eu pude, esse ano, para o meu filho mais novo, que tem 6 anos, né? Meus filhos têm muita diferença de idade, 10 anos de diferença um do outro, são 3, né? Então, eu sentei com meu filho de 6 anos e expliquei para ele o que era o Dia da Mulher. De uma forma não tão suave. Eu também. Mas ele ficou espantado. E eu expliquei para ele, há pouco tempo as mulheres não votavam, há pouco tempo as mulheres não podiam
enfim, sair na rua com tanta tranquilidade, ainda não, enfim, eu fui conversando com ele e foi muito bonita essa conversa. Então, e que sorte, a gente não ganhou nenhuma rosa. Eu não ganhei nenhuma. Então. Nunca ganho. Eu ia comentar. Eu nunca ganho. Não ia sei fazer por quê. um comentário aqui. Eu até gostaria. Ia comentar contigo, Kátia. Não, é o medo que a gente tem de ganhar no dia e dizer, cara. Nós compartilhamos, né? O Coletivo Catarse tem um site também e compartilhamos com o Brasil de Fato um colunista, né? Exatamente. O Meu Garejo. E o Meu Garejo que trata lindo. na sua coluna do Brasil de Fato, que é escrita, e no nosso espaço, que é um áudio, em áudio, né? Ele trata sobre essa questão que bacana homenagear as mulheres dando um bombom, dando uma rosa, dessignificando, despolitizando, né? O que é de verdade o 8 de maio. Muito legal, para quem não ouviu, o 8 de março. Para quem não ouviu, né, e para quem não leu, é só procurar no Brasil de Fato e no Coletivo Catarse e ouvir. Né? No Brasil de Fato saiu muito legal o teu título, né? Mulheres Dias Virão. Dias Mulheres Virão. Dias Mulheres Virão. Que foi... Eu ouvi essa frase na posse da deputada Sofia Cavedon, como procuradora especial, né, da mulher na Assembleia Legislativa. Ela finalizou o discurso dela com essa frase. Aí o Mel Garejo me mandou hoje um texto em que tinha o título. Aí daqui a pouco ele me manda uma imagem de um bordado. Ele, olha o que eu recebi, Dias Mulheres Virão. Eu vi o efeito borboleta. Eu fiz todo um ensejo para trazer também para o trabalho de vocês isso, que a gente está falando de estilística de texto também, né? Tu mudar de homicídio para feminicídio, tu usar outros pronomes e tal, isso permeia a nossa vida de jornalista, quem trabalha em redação desde cedo, assim. Como é que tem sido essa transição, ou desde o início vocês sempre questionavam esses pronomes e essas coisas nos textos, ou isso não fez diferença na vida de vocês? Para mim, sempre me incomodou. Sempre. Nossa. É muito tempo. Olha, e no movimento sindical mesmo, né? Como assessora do movimento sindical, levou muito tempo para começar a utilizar essa linguagem, né? Os, as, demorou, assim, teve resistências. Mas foi um dos primeiros que usou, né? Mas foi um dos primeiros. E tem uma cartilha muito boa, que agora eu não vou lembrar quem fez, mas foi alguma entidade do movimento feminista ou foi da época do governo Dilma, que traz como trabalhar a pauta feminista na imprensa, né? Com vários termos, enfim. Eu não vou lembrar agora quem fez isso. Eu não recordo. Não recordo. Não, mas sem problema. Não tem problema. A gente acha e coloca junto na postagem aí, a gente bota um asterisco aqui. Quem estiver ouvindo, depois chega lá na postagem no site do Coletivo Catarse, até mesmo no site do Musecom. Sim. E aí vamos botar essa referência que a Kátia Mas tá importante, falando. Né? Essa linguagem, ela não é adotada hoje por todos os veículos de comunicação, ou pela grande mídia. Não, é uma iniciativa. Quem ainda né? consegue usar são veículos, né? É bem, são coisas que vão transformando, né, Anaí? Outro exemplo, a gente também tem um outro colunista no Coletivo Catarse, que volta e meia, ele resolve no texto colocar todos os artigos no feminino. E ele bota o asterisco, e depois disse assim, eu resolvi que nesse texto tudo que for geral será com o artigo feminino. Eu faço então isso sempre também. Todas alunas, tal. Não tem o masculino como o genérico, né, como o universal. O feminino passa a ser o universal. Lembrei do meu filho do meio. E é um exercício massa de fazer isso. Meu filho do meio está com 16 anos. Com 6 anos ele ia para uma escola católica e tal, e saiu da escola falando assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê a mãe, que é mais importante? Jovem revolucionário. Então, acho que isso é um papel... A gente tenta, né? É isso aí. É um papel nosso, enquanto jornalistas, né? Também, né? Fazer e trabalhar essa estilística, porque isso acaba registrado mais do que livros de história. Eu fiz pesquisas etnográficas que eu fui em jornais e não tinha livros que tinham feito aquilo. Então, isso acaba virando... Tem um monte de frase feita aí dizendo que isso acaba virando a história do povo, né? A história da coisa acaba sendo, e sim, isso gera uma grande responsabilidade no que e como a gente acaba escrevendo. E eu consigo perceber isso na minha filha, nessa geração que está vindo, né? Que esse entendimento
de utilizar esses pronomes, de utilizar essa estilística diferente do que era aquele método masculinista, machista masculinista lá de trás, faz de maneira gradual e natural na cabeça da criança. E né? é bom porque hoje a gente pode chegar, sei lá, numa escola, já que a gente está falando aí das crianças, e questionar por que está escrito lá só reunião de pais. Sim. A gente não podia uma vez Sim. questionar isso. Hoje você fala, mas assim, reunião de pais? Pais e mães, mães e pais, sei lá. Que ordem é essa? Que é isso? Então hoje a gente pode questionar, a gente nem podia. A gente se questionava, né, Kátia? E não tinha nem argumento para ir atrás. Que bom que vieram pessoas e mulheres para fazer esse questionamento e serem chamadas de loucas e chatas e tudo mais, para a gente poder mudar isso. Antônio Gramsci que diz, né? Pro novo nascer, o velho, né? Tem que morrer. Só que esse velho está querendo segurar, né? Sim. Mas é uma onda que não tem volta. Não vai conseguir, Não né? tem volta. Entende? Agora só vai. Tipo, o que vem e essa revolução que está se fazendo, mesmo que no cotidiano, assim, e diária, e nessas crianças, entende? Que já vão crescer com outra visão de mundo, não tem volta isso. Não adianta eles quererem barrar. O novo sempre vem, né? No novo sempre Você dizia. Querido Belchior. Na melhor voz do mundo, de Elis Regina cantando como nossos pais. Como nossos pais. Que loucura, é muita idiosincrasia. Bom, gurias, a gente está chegando me permitam chamá-las assim, chegando na reta final, né, do nosso podcast. A gente está aqui com quem, Marcelão? Está aqui com a Kátia Marco e com a Anaí Fross, que, além de jornalistas, são militantes de muitas causas importantes, né? E foi uma satisfação a gente poder ouvir bastante da experiência de vocês. A gente tinha como missão nesse primeiro programa da segunda temporada do podcast Museu Conversa começar a tratar mais de perfis, né? Eu até pensei em começar a fazer, mas quando eu ia fazer a pergunta, tu começou, né? Tu começou a botar a tua experiência e começou. E é assim, é imparável, porque acho que a gente precisa ouvir. Mais do que falar e fazer perguntas, a gente precisa ouvir o que vocês têm a dizer, o que todas as mulheres têm a dizer. Acho que aí, fazendo isso, a gente está minimamente contribuindo para uma mudança significativa. É que o programa era nosso, né, Guris? Total. Então, finalizem-o, né? Por favor, façam suas considerações finais. Tem alguma coisa que a gente possa levantar mais? Temos um tempinho ainda. Eu queria falar uma coisa, que, enfim, esse programa vai lá para o museu, possivelmente seja escutado por estudantes, né? E muitas vezes os estudantes de jornalismo, eles saem querendo, né, ir para as grandes redações, serem repórteres de TV e aparecer nas telinhas, enfim. E a minha experiência como jornalismo, né, estou completando 28 anos de jornalismo, sempre foi na militância. Eu sempre trabalhei no que eu quis trabalhar, no que eu gosto de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com o movimento sindical lá em 95, fui assessora da ASURGS, né, Associação dos Servidores da URGS, passei por muitos sindicatos, fui assessora da CUT, Rio Grande do Sul, cheguei a fazer assessoria para deputado federal, mas foi um curto tempo, né, e hoje, agora estou no Brasil de Fato. E acredito que eu queria dizer que é possível. É possível a gente trabalhar no jornalismo naquilo que a gente ama e acredita. A gente não precisa se vender. Que é possível construir uma outra comunicação. Que é possível construir uma comunicação que seja inclusiva, que fale de nós de uma outra forma. E não essa forma mercadoria que a grande imprensa produz e nos vende e quer vender como o mundo, né? Essa ideologia dominante que quer dizer que tudo na vida é mercadoria. Então, acreditem em seus sonhos. Acreditem e é possível. A gente pode fazer uma outra comunicação. Grande, Kátia. Que bonito, né? Não sei nem como complementar agora.
Mas agradecer pela escuta, né? Porque como é bom encontrar homens que estão dispostos a escutar, né? Porque a gente percebe claramente quando vocês estão dispostos a fazer essa escuta ou não. Em nenhum momento vocês desviaram o olhar, em nenhum momento vocês ficaram ali pegando o celular, ou essa conversa chata. Foi muito bonito isso. Então, agradecer, né, por essa escuta. Dizer às jovens estudantes que dá para quebrar o padrão carinha bonita de TV, né? Que isso que a Kátia colocou é muito importante, que dá para fazer jornalismo em várias áreas. Ainda volta e meia surge a discussão de ser assessor de imprensa, jornalista ou não. Sim, dá para fazer jornalismo em assessoria, né? E mulheres, e que as mulheres ocupem esse espaço, e que bom que se abriu aqui. Esse espaço de debate foi muito importante para falar sobre isso. Quanto sim a gente tem que se posicionar, a gente vai muitas vezes estar batendo de frente com editores e tudo mais, mas hoje a gente tem muito mais bagagem e base para estar fortalecendo essa presença, né? E que um dia isso tudo não precise mais ser uma luta, mas que seja algo muito, muito natural, né? A gente chega lá, acho que espero que a gente chegue lá. Obrigada pelo espaço. Não, uma satisfação. Nós é que agradecemos aqui, abrimos o espaço do Musecom e do Coletivo Catarse para ouvi-las, para abrir essa segunda temporada, né? Dizer que enquanto vocês continuarem trabalhando, nós também, e essas sementes que a gente plantar continuarem, né, florescendo e vindo à tona, eu acho que sim, dificilmente eles conseguem nos parar. E é nítido que isso, vocês já são o resultado disso, nós já somos o resultado disso, a gente já vê outros exemplos lá de trás, né? Porque é isso, a Kátia tem 28 anos, nós vamos fazer o Coletivo Catarse, vai fazer, por exemplo, 18 anos. E é total resistência, é total, né, existência nesse contexto, essa conjuntura toda, e nesse tempo a gente já viu coisas mudando, a gente já se inseriu e está também se modificando. Se questionou também, né? Direto. Isso é um processo nosso também, de sempre estar se questionando e se reinventando também nisso aí, né, Marcelo? Assinado, Gustavo. Beleza, então. Falou, pessoal, fiquem aí com o serviço do Musecom. Presta atenção aí que tem bastante coisa. E até o segundo episódio. Maravilha! Serviço do Musecom. O Musecom possui no seu acervo exemplares de jornais clássicos por serem pioneiros do jornalismo realizado por mulheres, tais quais O Sexo Feminino, publicado por Francisca Senhoria da Mota Diniz, em Minas Gerais nos anos de 1873 e 1874, que tratava da participação feminina no trabalho sob a ótica da educação. Também no acervo O Corimbo, primeiro jornal escrito por mulheres no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1883 e 1943. Este, publicado pelas irmãs Revocata Heloísa de Melo e Julieta de Melo Monteiro, que tratava dos direitos sociais das mulheres. Por fim, O Escrínio, criado em janeiro de 1899 pela feminista Andradina América de Andrada de Oliveira, primeiramente em Bagé e depois em Santa Maria, Rio Grande e Porto Alegre, onde encerrou sua circulação em 1910. No link disponível na publicação do podcast, temos os exemplares do Corimbo, digitalizados e disponíveis ao público. Também na publicação, o link para o vídeo que foi utilizado como parte componente da exposição virtualizada Imprensa Feminina, As Pioneiras, organizada em 2019 pela SEDAC e pelo Museu da Comunicação. Representa parte importante do acervo presente na instituição, no que tange à produção de periódicos realizados por mulheres no início do século XX. Neste março de 2022, confira o debate com a cineasta gaúcha Camila de Moraes, disponível no canal do YouTube do Musecom. Também a partir de 15 de março é possível conferir no site do Musecom
a Cinelista Mulheres no Cinema, com indicações de produções dirigidas e protagonizadas por mulheres. E mais para o final do mês, a partir de 21 de março, confira no site do Musecom a nova edição do caderno educativo Musecom em Rede, Conectando Acervos, edição em celebração ao Mês da Mulher.